Que Jesus ilumine as mentes que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, com o esforço próprio somado para que possamos nos enquadrar ao grupo daqueles chamados homens de boa vontade. Saímos dos nossos lares buscando um passo do conhecimento trazido pelos espíritos superiores, trabalhadores da seara do Cristo, para aliviarmos as tensões, aliviarmos as nossas preocupações, para nos fortalecer. No entanto, tudo isto estará acontecendo de modo passivo. A partir deste momento, eu convido a todos, homens de boa vontade que aqui se encontram, a se modificarem. Esforcem-se ao máximo para que aquilo será apresentado nesta noite, fazendo jus à sua própria existência, reverenciando a sua própria vida diretamente ao Criador. Fomos criados com missões importantíssimas. Está toda esta falange de anjos guardiães, está Jesus, e está o próprio Deus aguardando de nós as mudanças e transformações íntimas urgente. Esta imagem que inicialmente apresentamos mostra de modo bem ilustrativo que a partir de hoje toda a nossa generosidade perante as palavras e pensamentos constituirão a meta absoluta para a nossa própria evolução espiritual, como prática diária, assimilando com amor esta atividade que vamos hoje aprender. Por que aprender? Na realidade, conforme aqui podemos demonstrar, existe um homem bruto que muitas vezes sobrevive a custas de ferir um animal para que ele possa servir, provavelmente de alimento, quando não servir para a venda dos seus próprios recursos estruturais, pele, osso, vísceras, para eu ganhar dinheiro. Então há aqui uma atitude extremamente brutalizada, né? E do lado de lá, ao que devemos focar, ao amor. A cada dia retirar de nós as atitudes brutas, as atitudes que comprometem o dia de amanhã, se não nos modificarmos agora, perante a generosidade, melhor dizendo, pela falta de generosidade. Não tem diferença na simbologia de um homem que agride ao animal para outros objetivos, do que dizermos também a nossa ação diária com aqueles com os quais convivamos, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos companheiros de jornada, com gestos e palavras agressivas, com pensamentos completamente negativos. E aí vem uma história bastante interessante para começarmos a nossa abordagem. Eu acho que dá para a gente começar agradecendo demais a jornada evolutiva em que nos encontramos, quando observamos esse aparelho chamado orelha, constituída por diversas áreas internas de uma anatomia perfeita, que somente um criador de muita inteligência,
de muito poder para executar cada uma dessas pecinhas para que elas possam servir de utilidade para todos nós. Através da audição, começamos a entender que desde a parte mais externa, o som passa para a parte interna até chegar na membrana timpânica, e ao chegar na membrana timpânica, existe uma conversão da energia, que ora sonora, trazida pelos movimentos do ar, do vento, e passa por uma energia mecânica, transformada dentro do nosso sistema auditivo, numa energia hidráulica, e finalizando com a energia elétrica, mandando impulsos nervosos para o sistema nervoso central, e aí eu consigo entender toda a estratégia perfeita, de um corpo perfeito, funcionando para eu ouvir. Quando eu estou dizendo isso, é para dar atenção à jornada de um dia. Obrigada, meu Pai, porque eu consigo compreender, consigo ouvir. Se eu consigo ouvir, eu consigo perceber o mundo que me encontro. E quantos estão falando por nós, para que sigamos evolutivamente, e isto não está servindo para nada. É um desrespeito ao Criador perante ao sistema que foi instituído para servir. Eu uma vez observei, interessante, as plantas não têm orelha. Eu tenho orelha. Para que deve servir esta orelha? Diferenciando-me de outro ser vivo. Percebi que é muito importante eu buscar pelo meu livre-arbítrio sons que devam ser construtivos e retirar de mim, não colocando a mão assim, desligar simplesmente aqueles sons que são totalmente destrutivos. Mas hoje em dia é fato de que estamos vivendo de modo distraídos, ouvindo algo que não interessa e deixando de ouvir o que interessa. Porque aquilo que não interessa, eu repito, eu ligo, porque é mais cômodo. Eu assisto à televisão e valorizo aqueles programas de toda a ordem que estão sendo colocados, trazendo equívocos de ações que são completamente destrutivas. Mas isso é mais fácil eu captar, e eu copio aquilo. Porque funcionou na televisão, provavelmente deva funcionar também para mim. E continuamos parados. 60 anos, 50 anos, 40 anos, 17, 15, 11, 5, parados, não permitindo que o sistema, até que coopere pela nossa própria evolução, porque o Criador está fazendo isso por muitos anos, seja realmente consciente de nossas mentes. Estamos aqui para seguir, evoluindo. Então tem que aproveitar o sistema auditivo para ouvir as palavras sérias, as palavras de amor, as palavras que constroem, as palavras que são generosas. E aquelas que, de repente, chegam de uma forma não tão generosa, de repente são os sinalizadores, ou elas são as verdadeiras imagens necessárias para a minha própria evolução. Mais do que isso, você tem um sistema visual em que você tem uma transmissão para a retina por meio de um nervo óptico ali representado abaixo das duas bolinhas, a chegar no sistema nervoso central e me fazendo repetidamente, observando as imagens, entender e compreender. Aqui estão pessoas. Eu estou vendo as pessoas. Aqui é uma casa de oração, consigo ver as paredes. Porque houve um aprendizado. E esse aprendizado, desde a tenridade, trazida por educadores de toda a ordem.
ao sistema nervoso central funcionando perfeitamente, o processo de análise de interpretação nos permitirá reconstruir distâncias, movimentos, cores, objetos, animais. Eu consigo perceber o que está à minha frente. Então eu posso eleger, enquanto espírito autônomo, o que quero ver. E não buscar aquilo que me leva a ver coisas que não são positivas. Porque isto aqui deveria, toda a jornada de um dia, obrigado Deus pelos meus olhos. Que eu possa ver e buscar pura e simplesmente a sua mensagem no olho de todo aquele que se aproximar de mim. A começar pelos meus pais, a começar pelos meus avós, a começar por antepassados, que sofreram para que a Margarete chegasse aqui. Atravessaram da Itália um barquinho pequeno, com vários dias, sem dinheirinho, para chegar à pátria do Evangelho, coração do mundo. Bonito. Sacrificaram as suas próprias vidas para que uma falange de sucessores chegassem aqui para conhecer o amor. Não é diferente a minha história das suas histórias. Somos todos gratos por esses que nos antecederam, trazendo a chance da vida. Apenas e somente para que a gente pudesse amar. Amar a quem? Amar a mim mesma, primeiramente. Não gosto do meu cabelo. Me detesto essa minha orelha. Ai, como ela é grande. Outro dia meu marido falou, nossa, como a sua orelha é grande. Eu agradeci, porque ele estava podendo ver. Ao mesmo tempo, agradeço por todo, porque estou harmonizada, porque estou consciente que vim aqui apenas para crescer espiritualmente, buscando reconhecer o divino que está dentro de mim, agindo na forma de amor, sorrindo para todas as coisas que aparecem no cotidiano. Por isso que eu fui criada. Então, aquele que já não se agradece, como ele pode agradecer ao pai e à mãe se ele nem a si próprio reconhece como dádiva? Esta noite, eu faço um pedido ao fechar as portas do quarto. Pensem se a sua vida ou as suas vidas se constituem como dádiva. Porque milhares de espíritos estão pedindo essa chance e ainda estão na erraticidade. Nós já tivemos o privilégio e estão passando 57 anos com pura distração, com raras exceções. Então, eu busco, porque parece que eu estou falando hoje, é o primeiro dia que eu estou ouvindo isso, eu não sabia disso. Então vamos falar da retrospectiva, como se fosse a Rede Globo no final do ano, retrospectiva 2016. Agora não, é retrospectiva desde o Antigo Testamento. Já nos foram ditas as palavras e foram colocadas por textos, por mensagens, que temos que agir com generosidade. Ser generoso não é simplesmente falar, quanto está precisando, Abilinho? R$10? Toma aqui, ó. A generosidade perante a vida, que este dinheiro que eu vou dar para Abilinho sirva para atingir o meu irmão em necessidade, qualquer que seja ela. Siga dinheiro com amor. Pode ser uma necessidade material, mas pode ser acima dessa, porque essa é fácil. Eu quero saber a generosidade das nossas ações, não aqui no Centro Espírita, porque aqui é tranquilo. É com aquele que eu convivo dentro do mesmo teto. Nesta hora, busquemos a generosidade dos animais em Deuteronômio 15, 14, do seu rebanho e do produto da sua eira, do tanque de prensar as uvas, dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, já tem dado a você. Então, use com a mesma generosidade. Outro dia, no estudo de Dr. Mathieu Ricard, ele é um pós-doutorado, geneticista,
considerado hoje o homem mais feliz da face da terra. Depois eu conto o porquê. Este homem trouxe uma lição maravilhosa em que o animal, num determinado momento, com a patinha machucada, é colocada num tanque, claro, com suporte de altura suficiente para ele poder permanecer relativamente em pé, de uma fêmea macaca. E do lado desta piscininha, onde a outra estava com a perninha doente, o bando, incluindo o alfa, que é aquele líder escolhido pela própria comunidade de animais, também estava fora. Famintos, propositadamente foram deixados por um intervalo maior sem alimento. E de repente chegaram com o alimento, puseram bastante banana para todos, que pelo instinto, eu acho que talvez a gente fizesse assim, deixa eu correr pegar banana antes que acabe. Eles pararam e ficaram olhando todos, perto da piscina, dando algum sinal de impulso mecânico para trazer aquela irmãzinha que estava com o pezinho quebrado. Enquanto eles não atiraram da água, eles não comeram as bananas, apesar da fome. Porque estamos falando da generosidade intrínseca. Nós estamos falando daquilo que eu tenho, que o animal também tem. Mas está tão precisando dar uma limpada, uma polida, para exteriorizar a generosidade em todos os atos. Sem preconceito e sem interesse. Eu sei ser generosa com o senhor que me arranjou emprego. Nossa, vou comprar um bombom da Copenhagen porque ele me arranjou emprego. Eu sei ser generosa. Agradeço, reverencio, falo dele para todas as pessoas. E a generosidade cotidiana dentro do nosso lar? Marido olhando para a mulher, mulher olhando para o marido, filhos olhando com amor para os pais. E os pais emocionados pelo olhar profundo daquela vida árdua, de muita luta, que ainda pode não ter sido reconhecida pelo nosso jovem, que está vivendo distraído cotidiano. E nós enfatizamos, quando ele for maior, ele escolhe a religião que ele precisa. Não estamos falando de textos bíblicos para decorar, não. E nem para entender o livro inteiro de Kardec. Nós estamos falando da religiosidade na prática. Estamos falando daquele que compreende ser generoso, porque ele segue o modelo do Cristo. Nesta hora, nós seguimos, ainda no Antigo Testamento, o rei deu um grande banquete, o banquete de Ester, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou até feriado, e todas as províncias paradas, distribuindo presentes por sua generosidade real. Já falávamos de ações benéficas lá para trás. Antes de começar a palestra, havia um radar sinalizador aqui. Seja útil, venha aqui ajudar na Casa Espírita, na campanha Alta de Souza, na limpeza do salão. Eu estou em casa, não dá tempo, tenho que ficar olhando o Facebook, para saber quantos que curtiram eu ter saído de casa hoje à noite. Quantos que estão distraídos por horas e dias e anos, olhando algo que está sendo o foco da distração. Apesar que ontem apareceu um texto de Eurípides Barçanufo. Quando de repente chega no Facebook, eu não acreditei. Pedindo, coloquem todos vocês, irmãos, ânimo e gratidão pela sua própria vida. Estamos precisando de mentes positivas para podermos descer com as estratégias de tecnologias e outras propostas renovadoras. E nós estamos com a casa fechada, a casa mental distraída. E ali falava enfaticamente, eu lembrei do Papa, porque o Papa falou, cadê o ânimo das pessoas da terra? Está faltando ânimo. Está faltando garra, está faltando gratidão. E é por isso que nós viemos hoje à noite.
Se alguém te perguntar por que vieram ao centro hoje para aprender que tem que agradecer antes de fazer qualquer coisa no dia de amanhã. E aí nós seguimos. Feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade. Conduz os seus negócios em Salmos. Quantas vezes? Eu vou contar uma historinha engraçadinha. Nós trocamos uma membraninha de um ar-condicionado do carro de uma moça que não tinha condições de poder gastar muito dinheiro. E, de repente, por uma coincidência, eu tive que avaliar filtros de ar-condicionado para ver o risco de contaminação e exposição a fungos que causam doenças. E ao termos aberto, que ela disse, o meu servirá de controle, porque eu troquei esse mês, então ele está novinho. Falei, beleza. Fizemos análise e ao abrirmos, qual não foi a surpresa? Aquilo que de R$100 havia sido cobrado dela, era um filtro que não tinha sido trocado. Eu não entendo de filtro de ar-condicionado, eu não entendo de peça de relógio, eu não entendo de automóvel, eu não entendo de carne, eu não entendo de alimentos contaminados. Como eu posso confiar que aquele meu irmão que trabalha em qualquer segmento está oferecendo o que há de melhor, como um verdadeiro Deus, oferecendo para o Deus que está à sua frente o que há de melhor. Mas eu quero ter lucro no meu bolso. E pouco se importa aquele lá que realmente eu estou ganhando dinheiro. Poderia estar essa menina respirando uma grande quantidade de esporos e ficando doente com uma doença pulmonar. Arrimo de família. Onde está a nossa honestidade, então? Não se preocupem em responder agora. Mas se pergunte se não poderíamos fazer um pouquinho como generosidade perante aquele que chega ao nosso ambiente de trabalho, qualquer que seja ele, com amor, como se tivesse chegando Jesus à sua frente. Você ia pegar um filtro e não trocar para Jesus? Acho que não. Acho e espero dizer que isso realmente não ocorreria. Mais ainda, Novo Testamento, não julguem porque vocês serão julgados. Não condenem para não ser condenados. Vocês já ouviram tantas vezes, eu também. Quantas vezes que nós ouvimos demais? Lucas, Novo Testamento. Generosidade. Mas que horrível, você não sabe o que ela fez. E ainda a gente faz até uma pose assim, para criticar o outro. A senhora está rindo, mas é grave. Nós fazemos com grande propriedade. Não é um aspecto positivo, porque eu não consigo ver o lado positivo das pessoas. Eu consigo ver os defeitos. Você viu? E ainda multiplico. Como telefone sem fio. Nossa, você acredita que aconteceu? Sabe o que aquela menina falou para o fulano? Nem presenciei, nem testemunhei, mas também não me afinizo muito pelaquela pessoa. Então eu estendo as críticas e julgo pelos meus olhos, ainda embaçados. E que provavelmente, se assim continuar, será que na próxima encarnação receberei perfeito quanto é hoje este órgão do sentido? Você não usou para nada, pelo contrário. Então prestemos atenção com este aspecto da generosidade. Evangelho segundo o Espiritismo, Lacordaire. Venham os meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu humilde auxílio. Não é nada grande, viu? É um pouquinho só. Para vos ajudar a marchar corajosamente a via do aperfeiçoamento que nós entramos. Não sejamos lentos. Movimentemos a nossa vida com força, com galhardia. Nós entramos numa senda do aperfeiçoamento, por isso que nós estamos aqui no Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, em Rio Preto. Por isso que estamos aqui nessa noite, porque já abraçamos e tomamos consciência da senda do aperfeiçoamento. E Lacordaire coloca, venho te ajudar. Vocês que estão aí, homens de boa vontade, eu vim ajudar. Contem comigo. Somos devedores uns dos outros.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, aos nossos devedores. Somos devedores uns dos outros. Eu devo algo para você, você deve algo para mim. Estamos vivendo numa sociedade para deixar o talento que temos para o outro. Eu não sei fazer conta de matemática. Então eu peço, o senhor me ajuda a somar isso aqui? O outro não tem coragem de ver uma ferida. E o enfermeiro lida com a ferida como se nada tivesse à sua frente. O outro lida com o lixo. Hoje numa reunião na faculdade dizendo da falta de comprometimento que as pessoas jogam pérfuro cortantes com pacientes que tiveram hepatite, porque vai de qualquer forma no lixo e, eventualmente, aquele que está limpando a minha família, higienizando a minha rua, se espeta. Tivemos há 15 dias atrás uma senhora que trabalha com uma parte de lixos, toda contaminada com fungo, porque ela teve que manipular um ambiente completamente hostil. E estamos falando, somos devedores uns dos outros. Abra o teu olho para ver o próximo que está fazendo alguma coisa de bom. Toque uma música. Eu conheci uma senhora de 90 anos que tocava piano quando o lixeiro passava na frente, porque ela falava, ele fica tão feliz, ele disse que nunca ouviu tocar um piano clássico. Ela, de 90 anos, sentava para tocar uma música clássica, porque ela sentia ao que o outro fazia, que era de muita gratidão. E a pessoa se sentia importante. Porque eu posso ser importante diante de uma atividade profissional que não seja tão comprometedora como essa. Mas e quem está nessa? Como é que nós podemos ajudar, auxiliar, em qualquer que seja a posição? Eu não olho o outro. Eu não olho a minha funcionária. E a minha funcionária, ou os meus funcionários, eventualmente, nem olham para mim. Porque imagina aquela patroa lá, conseguiu tanta coisa que eu não tenho. Olha o que ela tem. Faltando com a generosidade. Obrigado, meu patrão, que você está me dando chance de cuidar de 2 filhos. Enquanto eu estou aqui à noite, tem 2 filhos estudando numa faculdade que alguém me banca. Eu tenho que agradecer a essa turma que está pagando. Eu tenho que agradecer e reverenciar, obrigado, meu patrão, como se fosse o primeiro dia. Porque no primeiro dia a gente sorri para o patrão. Você tem disponibilidade? Tenho. Nem acaba a pergunta, ele já fala, tenho. Você tem competência para me ajudar? Imagina, a nossa coisa que eu mais gosto de fazer é limpar sangue no chão. No dia seguinte cai uma gotinha, não sou paga para isso. Esse não sou pago para isso, olhe para Deus, olha para ele e fala, eu não sou paga para isso, Deus. Eu tenho a mão para ajudar alguém a fazer alguma coisa. Eu não vejo a atitude do outro. O que é que está precisando esse meu outro irmão, filho de Deus, que está à frente e que eu estou distraída? Palavras escritas e faladas, senhores. Generosidade. A força das palavras constituem-se como poderosas. O que eu pensei agora aqui, partindo de amor, atingirá ondas que estão sendo também da mesma frequência, somarei essas ondas, as minhas ondas, e faremos a egrégora para um mundo renovado, de um mundo feliz, ainda aqui em Rio Preto, ainda nessa noite. Da minha família, porque eu estou emanando harmonia, e estou me esforçando. Nossa, acho que eu errei de novo. Filho, você me dê um sinalzinho quando a mamãe errar. Dá um sinalzinho para mim. Homens de boa vontade, que reconhecem que estamos ainda em caminhada. Precisamos melhorar. Nesta hora, o livro dos médiuns coloca, apelo a todos os adversários de boa fé. Suplico, dizerem se tiveram o trabalho de estudar aquilo que criticamos. Vocês tiveram tempo para analisar o que está sendo criticado? Pela sua palavra? Pelo seu pensamento? Vamos falar do governo? Vamos. Vamos falar do governo, é um momento muito importante. Todos estamos passando horas
Você chega numa festinha, no aniversário de 1 ano, de 50, de 90, que loucura essa Dilma com esses governantes. Que coisa horrível esses nossos dirigentes. Em casa, fazendo exatamente a mesma coisa, só que num outro contexto. Como posso criticar? Eu nunca fui presidente, eu não sei o que é ser presidente. Então é difícil. Eu não consigo nem harmonizar minha família, que somos 2, 3 elementos. Não me harmonizei ainda como filho de Deus. O que eu quero organizar? Uma nação não é fácil. E ela precisaria de nós, a oração. Vamos sair, sim. Que bom que a crise chegou. Porque aquele que está supérfluo e gasta, ele olha um pouquinho para o lado do vizinho, que não tem o que comer. Aquele que não tem onde morar. Tem gente hoje, agora, nessa hora que a gente está aqui, dentro de containers, vivendo lá como refugiado da Síria. Containers, crianças, homens de bem, estão sujeitos a sacrificarem a sua existência naquele contexto. O verbo Senhor cria imagem. A palavra minha e o meu pensamento cria imagem. Sabe o que é essa parede, essa lousa aqui? Alguém um dia pensou, eu acho que eu vou juntar um pozinho preto e vou ver a aderência dele na madeira. Às vezes vai servir de lousa e vai servir para ensinar as pessoas. Outro pensou, e o tijolo? Junta um pouquinho de terra, põe lá um pouquinho de pó. Tudo isso é pensamento condensado. A cadeira, a mesa, a minha roupa. Alguém pensou em fazer isso. Então eu tinha que acontecer com uma próxima jornada, agradecendo os pensamentos de todas as pessoas. Daquilo que já deixaram pronto, vai no campo pegar o linho, vai levar naquele cesto nas costas, no sol escaldante, leva para tua casa, desfia o algodãozinho, tenta juntar uma fibra com a outra. Alguém fez isso para nós, forma condensada de pensamento. Então, se no livro dos médiuns é colocado que o verbo cria imagens vivas, que se desenvolve no terreno mental, aqui são projetadas, produzindo consequências boas ou consequências ruins. Como vocês acham que nós estamos pensando normalmente? Não precisa responder. Tem muita gente pensando bem, que bom. Pulula na face da terra, em todo lugar, pessoas orando, pessoas de bem, no silêncio, sem alarde, fazendo o verdadeiro segmento cristão. E a gente desconhece, porque isso não chega no Jornal Nacional. Não chegam as notícias para nós. O que chega é, mataram 5 homens, enforcaram 3, atropelaram 7. Isso é o que chega. E eu adoro assistir isso. Horas. E não saio para fazer uma leitura do Evangelho. E ai, se falar isso para os jovens. Ai, deixa, ele vai, daqui a pouco ele escolhe. Somos todos responsáveis por nós mesmos. E eu quero chamar bem a atenção deste aspecto. A inferioridade dos desejos e aspirações das criaturas humanas, semelhantes criações temporárias, se destinam a serviços, às vezes destruidores, através de atritos formidáveis que vão invisivelmente ocorrendo. Então, de repente, você está na tua casa, você não sabe que pensamento, nossa, vê uma coisa tão ruim, você briga com a tua mulher, você responde errado para o teu filho, você, jovem, responde errado e indelicado para a sua mãe, para o seu pai. O aluno sai da sala sem pedir licença ao professor, e o professor também está pouco ligando para o aluno, que ele ganha pouco. Olham, observem esta realidade. É o nosso cotidiano faltando com generosidade. Ainda nesse sentido, qual é, então, o baú dos sentimentos que estamos colocando diariamente? Será que eu comecei o dia agradecendo e vou terminar a jornada agradecendo a todas as coisas que estão ali à minha frente? E quando estou falando agradecendo, é para agradecer inclusive aos
pequenos percalços. Porque eu conheço grandes percalços. Porque eu trabalho dentro de um hospital de base. E eu sei o que é chegar ali, pessoa que não tem nem noção da sua própria existência. Quem vai operar de uma doença cardíaca grave? E ela está ali à mercê do Criador, confiante. E fala para mim assim, eu estou tão feliz, doutora, me deram um prato de comida com uma garrafinha de guaranazinho. Um sorriso que às vezes no cotidiano, nos lares, nós não encontramos. Não dá tempo de dar um sorriso para o papai, para a mamãe, para o filhinho, para os irmãos. Olhar o irmão com a irmãzinha, beijar a testa. Que bom que estamos convivendo. Beijar a testa do professor. Beijar a testa de todas as pessoas que são os verdadeiros anjos que estão à nossa frente. Com humildade. Bem da verdade que se de repente você começar a beijar, vai falar que ela lá está ficando louca. Porque tão raramente a gente vê uma pessoa beijar. Dá para mudar isso, hein? Para que a gente possa sentir uma energia totalmente renovada. A energia do amor. Sabe a panela de pressão? Alguém observou, que interessante, aquecendo embaixo, sobe uma pressão, se você puser uma tampinha, ela cozinha mais rapidamente o alimento. Usaram o modelo da panela de pressão para criar um foguete que levou para viagens interplanetárias, homens de bem, corajosos. Eu morro de medo de andar de um teco-teco, que dirá num foguete. E eles foram lá e estão morando lá para trazer tecnologia. Para quê? Curtir. Ela saiu, ela viajou, curti que ela viajou. E ela nem curtiu o que eu pus lá na... Não, a tecnologia é trazida para transplantes de órgãos. A tecnologia é trazida para recursos terapêuticos, moléculas inovadoras que controlam as doenças, para que a gente possa ter aqui ainda filhos, netos, um potencial terapêutico que resolvam os problemas físicos, ainda kármicos, que estamos trazendo de outras vidas, e estão chegando, mas precisa da nossa casa mental preparada. O evangelho no lar ocorre no final de semana. Quando ocorre? Porque não dá tempo. Nós precisamos melhorar a casa mental, meus irmãos. Na mesma hora que a ciência do pensamento mostra que toda consciência é interativa. Que bom que vem a ciência com as tecnologias, que eu nunca imaginei um dia ouvir na Terra. Uma planta está aqui, e uma árvore 2 salas para frente, plantada à distância desta daqui. Se esta planta perde uma folha, há uma comunicação feita por micro-organismos debaixo do solo e que levam a comunicação para outra folha, que ela muda totalmente a bioquímica, pedindo para ela liberar outros metabólitos para ajudar do lado de cá que está perdendo folha. Intercomunicação entre seres vivos. Eu não imaginava que talvez estando aqui nessa noite, na hora da prece, eu pudesse levar os meus pensamentos para um lugar tão distante, onde ali existem tantos distraídos, e que numa cadeia de um dominó, um empurra para frente a sua confiança, o seu ânimo, a sua fé, porque saí de casa para aprender a pôr em prática a minha fé, e plasmar, vai dar certo, eu vou conseguir com Jesus, espíritos amigos, vem, vamos juntos, nessa energia interativa, que eu hoje aprendi, para que a cena observada ao fundo não seja para nós um momento indesejável. Não quero nem olhar, que estourar outra bomba lá naquela região. Senhores, as nossas mentes estão integradas. Acreditem ou não, que esta fumacinha que bombardeou e matou milhares, possa ter se originado dentro do meu próprio lar. Porque eu, na hora da desavença, na hora do meu desacordo, eu usei palavras e pensamentos tão ruins, que eu dissipei uma energia negativa e o distraído do lado de lá, porque as mentes são integradas,
e ele fez o que fez. Eu sou o artífice desta cena. Então, quando vocês ligarem a televisão, tomaras não, mas se quiserem, numa hora desta, saibam que dá para manter a paz na família, manter a paz com o nosso amor total, com aquela essência divina manifesta, chegando a atingir aos vizinhos, ao bairro, à cidade, ao estado, ao Brasil. E aí, nesta hora, você recorde, se não tem dúvidas, que como espíritas, primeira lição dos nossos livros espíritas, a mesa girante, sentavam ao redor da mesa, e sentam ao redor da mesa, benfeitores integrados com a mente integrada, a mente interativa, de um para com o outro, pensando, estas mesas serão movimentadas e a cadeira sai do chão pesada. Nossa, como que eu imaginaria? Força do pensamento. Nós empurramos uma montanha, segundo disse Jesus, para frente, se nós mentalizarmos algo bom, positivo, fortalecidos pelo vizinho, fortalecidos pela casa espírita, fortalecido pela religião do lado, pela igreja católica, pelos protestantes, pelos crentes, pelos testemunhos de Jeová, por todos. Porque não é a religião que salva, é a busca íntima da transformação e renovação para um homem verdadeiro, filho de Deus. Esta é a luta. Porque nós nos sentimos confortados. Saímos de casa, vamos ao centro. Eu tinha uma amiga que falava, será que se eu tomar uma cervejinha depois do centro, não anula o centro? Era engraçadinha a colocação. Mas nós nos sentimos confortáveis em fazermos uma visitinha e voltamos semana que vem emocionados. O Abilinho faz uma prece, eu me emociono, choro e volto tudo igual semana que vem. Com as pessoas, com a discórdia na rua, com a falta de paciência, com pensamentos e palavras muito densas. Aí, pois bem, coloca o livro dos médiuns sobre o pensamento e palavra. Vós que não acreditais em nada do mundo material, fora do mundo material, a gente só acredita no que a gente vê. Sabei que desta mesa girante provoca o sorriso, às vezes nosso, de desdém. Ah, mexe essa mesa? Mexe, mexe sim. Saiu toda a ciência com a solução de problemas que nenhuma filosofia pudera resolver. Porque aqui se mostrou no primórdio que o pensamento integrado move tudo. Cura doenças. O amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida. Já ouviram essa música? Já curou desenganados e já fechou feridas. O amor. O amor. O amor, o olho do amor para ele, todos nós fazendo o melhor, um pelos outros. Então, qualquer que seja a sua atividade, amanhã, comece reverenciando, obrigada por você estar aqui, vamos trabalhar juntos? Você tem um talento, eu tenho outro, e nós vamos firme, porque parece que só o outro tem talento, às vezes, para que a gente possa sair dessa cena. Vamos sair dessa poeira densa que está aqui, às vezes, por nossa distração, antes do dia, que dia é hoje? 14? 14, é isso? Não, 2, desculpa. Estou fora da Terra. Este dia é o dia que não se repetirá na vida de cada um de nós. Foi hoje e não se repetirá. Portanto, vamos aproveitar ao que é colocado aqui, de forma séria, de envolvimento carinhoso com a vida, contemplando todos os momentos, tudo que nos está sendo colocado, para que possamos fazer jus aqui, na pátria terra, que é a pátria do Evangelho e coração do mundo. Eu consigo, junto com vocês, multiplicando cada um para uma pessoa, fazer de uma nação extremamente pacífica,
extremamente altruísta, que um faz pelo outro e o outro faz por mim. Sem desconfiança. Fala, ele te ligou? Ah, desconfiem, tem coisa nisso. Isso não vai existir mais. Porque nós vamos transformar esses nossos pensamentos pela fé, pela vontade de ver a terra de Jesus plantada com a sua nova semente por nossa própria ação. Comece na sua família. Eu faço na minha e vocês farão nas suas. E aguardem as transformações que virão. Somente boas coisas ocorrerão. Que Jesus nos abençoe a todos e que façamos do dia de amanhã 3 totalmente inovador perante ao Cristo. Que assim seja.